Nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo seu amor e pela sua graça que derramou sobre nós para que possamos ter comunhão juntos e por estudar a palavra possamos te conhecer melhor e ser atraído mais perto de si. Viemos assim com muita bagagem e muita preocupação nas nossas vidas e não temos nada mais diligente que estudar a sua palavra. Não temos nada mais diligente do que buscar ao Senhor. Estamos agradecidos por ter nos chamado, independentemente dos nossos pecados. O Senhor nos chama para estar perto de si, através do Evangelho de Jesus Cristo. Neste momento, Pai, permita que os nossos ouvidos espirituais, olhos espirituais, coração estejam abertos para receber a sua palavra, para que desta forma nos aproximemos ao Senhor, que toda a escuridão seja para longe de nós. Queremos receber a verdade e a luz da sua palavra. Ao fazer isso, possamos testificar da verdade e do seu maravilhoso amor que tem por nós e todas as pessoas deste mundo. Pedimos, Pai, que desde o começo e até o final desse estudo, o Senhor seja conosco. Ainda mais, Pai, ao continuar com a nossa vida de fé, possa nos abençoar, Jeová Shalom. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Saudações a todos. É um grande prazer estar com vocês novamente. Hoje vamos continuar com o nosso tópico, a Babilônia e a história da redenção. Este vai ser o nosso segundo estudo que começamos na semana passada, sobre o subtema de Babilônia e a genealogia. Quando olhamos para a genealogia de Gênesis, vemos o Caim que fugiu da presença de Deus. Estabeleceu uma cidade e nomeou de acordo com o nome de seu filho Enoque. E daí temos a linhagem do pecado que continua em Caim. Já para este padrão, vemos o Nimrod, que também saiu e liderou a construção da Torre da Babilônia. E vemos como a genealogia mostra como o mundo dividiu-se. No tempo de Peleg, houveram aqueles que seguiram a Nimrod na construção da Torre de Babel. Houve pessoas como Jectã que foram para outros lugares espiritualmente e eles voltaram para o livro da genealogia. Através da linhagem de Eber, podemos ver quando Eber separou-se daquela linhagem dos pecadores. Mas foi a linhagem da fé, mesmo que aquela linhagem carregava a idolatria e pecado, ainda era o propósito de Deus, a vontade redentiva de Deus. Estava sendo manifesta através da genealogia. Este era um breve resumo daquilo que vimos semana passada. Hoje vamos olhar para a relação entre Babilônia e Abraão. Então, esta é a Babilônia, a história da redenção, segunda parte. O subtítulo será A Babilônia e o Abraão. Hei de ler junto a escritura que se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Esta é a palavra de Deus. Amém. Este é o discurso de Josué para o povo de Israel. Eles saíram do Egito através do Êxodo. Por 40 anos perambularam pelo deserto. 16 anos mais tarde, eles lutaram pela conquista de Canaã. Agora a terra já foi
conquistada e dividida, e Josué agora está dando um discurso, fazer a entender que vocês precisam se lembrar de adorar a Deus continuamente, aqui nesta terra prometida. Josué está dizendo que nos tempos passados vossos pais viveram da além do rio Eufrates. Está falando da região Mesopotâmia. Está falando de Terá, o pai de Abraão. O que eles fizeram? Diz que adoraram aos outros deuses. Se olhar para outras literaturas fora da Bíblia, antigos comentários da história de Gênesis, não podemos confiar essas literaturas como palavra de Deus, mas essas literaturas diziam que Terá era escultor de imagens de ídolos. Ele fazia vida vendendo os ídolos. Independentemente de que ele fazia isso ou não, a Bíblia deixa claro que ele cria nos outros deuses, que ele servia aos outros deuses. E estes eram os ídolos. E vamos dar uma olhada o que é que isso significa na vida de Abraão hoje. A vida de Abraão, podemos sumarizar aqui. Tenho a imagem da Mesopotâmia e este é o Ur aqui. Aqui foi o lugar em que Abraão nasceu. Sempre que se falam de Ur ou Caldeu, está falando desta região aqui. Poderia ser referido também como a Babilônia. Esta era a cidade da Babilônia. Este foi o lugar em que Abraão e seu pai viveram e cruzaram esse rio aqui. E ele foi chamado a sair de Ur. E ele e a sua família, liderados pelo Terá, foram a Arã. E de Arã, Abraão foi chamado de novo. Foi quando ele foi a Canaã. Temos este simples mapa com um simples diagrama que fala de onde Abraão nasceu e como Deus lhe chamou e para onde ele foi. E ele foi a Arã, depois a terra de Canaã. Vamos olhar para este processo com mais detalhes. O meu primeiro ponto, vamos dar uma olhada para o primeiro chamado de Abraão. Este chamado é quando foi chamado da terra de Ur para a terra de Canaã. Deus disse: deixa esta terra, vá a uma terra que te mostrarei. A primeira parte é a viagem de Ur a Arã. Vemos isso acontecer em Gênesis capítulo 11, versículo 26 a 32. O que gostaria de enfatizar é o versículo 27, versículo 31, 32. Esta passagem aqui diz: este é o relato das gerações. Isto não é acerca de Abraão, diz que é acerca de Terá. Diz que Terá tornou-se o pai de Abraão, Naor e Aram. Por enfatizar que este é o livro das gerações de Terá. Terá foi o líder físico que saiu de Ur dos Caldeus a Arã. Versículo 31 diz que Terá tomou Abraão, o seu filho, e a Lot, o filho de Arã, o seu neto, e a Sarai, a sua nora, e a Abraão, a esposa de Abraão. E saíram junto de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E ficaram ali. O personagem principal deste evento é Terá. E o que é que Terá fez? Ele toma Abraão, o seu filho. Isso mostra que Abraão é o filho de Terá. E a Lot é o filho de Arã, o seu neto. Então, Terá continua a ser o protagonista nesta viagem. A Sarai, a sua nora. Então, todo esse versículo está centrado em Terá. Isto mostra que Terá foi ele que liderou
o movimento da saída de Ur dos Caldeus, que é o início da jornada para Canaã. E isto mostra o quão profundo Abraão estava dentro da casa de Terá. Olharemos para isto mais tarde, mas a ideia de Abraão sair da casa de seu pai, segundo o conceito daqueles tempos, é algo muito difícil, algo que não podia ser feito com facilidade. Em Gênesis capítulo 11, podemos ver o quão Terá era o líder na vida de Abraão, o seu filho físico, e tornou-se o líder deste movimento para a terra de Canaã. Mas, como sabemos, Terá não chegou à terra de Canaã. Versículo 32 diz que os dias de Terá foram 205 anos e Terá morreu na terra de Arã. Agora vamos ver o quão isto é significativo na primeira parte da chamada de Abraão. Se olharmos para o relato do Novo Testamento, em como tudo começou, como sabemos em Atos capítulo 7, este é um sermão proferido pelo Estevão. Estevão está quase para ser apedrejado por causa deste sermão. Como é que ele começa? No versículo 2 ele diz: escutem-me, irmãos e pais. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão enquanto ele estava na Mesopotâmia, antes de ir viver em Arã. Ele disse: deixa o seu país e os seus familiares e vai à terra que eu te mostrarei. E a primeira parte do versículo 4 diz que ele saiu da terra dos caldeus e foi ficar em Arã. Isto resume aquilo que ouvimos até aqui. Enquanto Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus, Deus apareceu para ele e disse: deixa a sua terra, os seus familiares. Vai à terra que eu te mostrarei. E ele deixou a terra e foi à terra de Arã. Veja que desta vez não havia dito que deixa a sua terra, seus familiares e a casa do teu pai. Desta vez Terá e Abraão ainda estavam juntos. Daí Terá lidera o movimento da saída da terra dos caldeus em direção a Arã. Foi ele que viu a Deus. Disto podemos notar que Abraão e Terá tinham um bom relacionamento, aonde Abraão poderia contar ao seu pai acerca de sua revelação e juntos puderam sair. Afinal de contas, o que é que Abraão viu? Atos diz que o Deus da glória apareceu a Abraão. Coloca a ênfase no Deus da glória. Em grego é Theos tes dokes. Em grego, a palavra Doha, escrita com X, mas tem a pronúncia de R. Doha significa glória, honra, esplendor, majestade. Então, o que Abraão foi algo incrível, algo que não se pode descrever por qualquer coisa nesta terra. Quando a palavra grega Dora é escrita, fala acerca da glória, acerca da majestade. É inerente nela mesmo. Não é porque Deus fez alguma coisa para ser glorioso. Não é que as pessoas trouxeram, impactaram essa glória a Deus. Deus é glorioso nele. Foi este Deus que se mostrou a Abraão. Olhar para Hebreus capítulo 11, versículo 6. O que é que diz? Pessoas de fé devem crer que Deus existe. É Êxodo 3, versículo 14, quando Deus apareceu a Moisés. E Moisés perguntou: o que direi aos filhos de Israel quando eles me perguntarem quem é o nome de Deus que te apareceu? Ele respondeu: diga aos israelitas que eu sou o que sou. Este é um Deus que existe. Quando Deus disse que Deus apareceu, a palavra grega para aparecer é oral e significa ver, perceber,
viver, discernir e entender. Isso não importa com o ver físico, tem a ver muito com o que você chega a entender. O que é mais importante é aquilo que você recebe daquela experiência. Em português temos essa expressão quando alguém te explica alguma coisa e entende, você chega a dizer, ah, ok, yeah, vejo. O coreano também tem o mesmo termo, é um termo que é comum em muitos lugares. Esta forma que acontece no discurso de Estevão é ofte e algo que muda um pouco. É um passivo indicativo ao resto da terceira pessoa do singular. O que isso significa? A terceira pessoa do singular fala de Deus, tentando entender a Deus como ele é. Mas é passivo, indicando que Deus não fez nada. É praticamente mostrar-se a si mesmo, tem a ver com a existência de Deus. Não há nada mais que ele precisa fazer, não há nada mais que nós precisamos fazer. Deus é. É pela sua natureza que ele é glorioso. Foi este Deus que foi revelado a Abraão. E ele foi chocado e disse: Uau, eu vejo aquilo que Deus é. Ele é mais glorioso do que qualquer coisa que nós podemos entender. No Ur dos Caldeus. Este Deus é muito diferente de qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de entendimento dos deuses que estavam no Ur dos Caldeus naqueles tempos. Aí Deus é muito diferente. É diferente de qualquer coisa que a Babilônia poderia oferecer. Para entender o quão isto é mais importante no livro de Atos, especialmente no sermão de Estevão, nós precisamos compreender o contexto do sermão de Estevão. Estevão, como sabemos, era o diácono que foi escolhido pela igreja para ministrar ao povo. Ele era poderoso nas escrituras, sabia o que falava. Ele tinha paixão pela obra de Deus, queria salvar muitas pessoas e evangelizar ao seu redor. No seu zelo, os judeus daquela época não gostaram dele. Eles pensaram ele estava levantando-se com a sua lei. Eles o trouxeram ao Sinédrio. Em Atos capítulo 6, versículo 3 a 14 diz: apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar santo e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, qual é a preocupação dos judeus? Ele fala contra este lugar sagrado, estão a falar do templo, e ele fala contra a lei, a coisa em que os judeus daquela época se apagavam, templo e a lei. Estão a dizer que o Estevão está a falar contra ele. Só no capítulo 7, versículo 1, o sumo sacerdote pergunta: será que isto é verdade? Então, qual é o problema aqui? Estamos a falar da preocupação dos judeus acerca da lei e do templo. O problema era de que os judeus tomavam literalmente a lei, não poderiam ver os propósitos redentores nela. Tornou-se uma tradição que não testificava da graça de Deus. Para eles era caso de orgulho. Pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelas nossas obras, estamos a fazer estas coisas. Fazemos essas coisas aqui neste templo. E este templo é a casa de Deus. Então, os judeus se importavam muito com as coisas físicas. Eles pensavam que Deus habitava naquela casa física. De acordo com a lei, eles estavam preocupados com as ações físicas. E isso é uma idolatria, não era de nada diferente com as crenças falsas das nações ao seu redor. O objeto era diferente, mas as ações eram as mesmas. Eles dizem que diz que é Jesus Cristo que vai destruir estas coisas. Esta foi a acusação levantada contra Estevão quando levaram ao tribunal. E qual foi a defesa de Estevão? Na sua defesa,
Ele começa com Abraão. Por quê? O Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, chamou a Deus da Mesopotâmia. O que ele está a dizer? Está a dizer que, mesmo neste lugar de pecado, Deus chamou Abraão para algo mais real. Olha para Estevão. Tudo quanto os judeus estão fazendo é idolatria. Eles se preocupavam com o templo físico. A situação era pior de maneira que eles já haviam aumentado mais tradições. A situação da idolatria, vamos ler em Jeremias capítulo 10, versículo 14 e 15. Todo homem se embruteceu, não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem da escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Isaías capítulo 44, versículo 9 a 11. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum presto, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funda uma imagem de escultura que é de nenhum presto, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Há muitas passagens que falam do assunto da idolatria. Escolhi esses dois porque coadunam muito com o assunto que estamos a tratar hoje. O Deus da glória apareceu a Abraão. Deus não é glorioso porque nós o glorificamos. A glória de Deus é inerente a Ele mesmo, muito diferente dos ídolos, todas essas imagens fundidas. O Deus que é inerente glória, diferente dos ídolos, apareceu a Abraão. Agora, todo tipo de religião que Abraão havia previamente experimentado já é insignificante depois de ver este Deus da glória. Desta experiência, Abraão foi chamado a sair da terra dos caldeus, foi chamado a sair da Babilônia. Essas imagens que temos aqui no mapa ainda existem lá. Era o templo de Zer, e era o lugar onde se adorava o Deus da lua. O nome deste Deus da lua era chamado de Nana. Nana era um deus-chefe dos demônios e alguns o consideram um deus-chefe em toda a Mesopotâmia. Enquanto adoravam a muitos deuses, Nana era considerado um dos grandes deuses para o povo daqueles tempos. Provavelmente, quando terá o pai de Abraão adorava aos ídolos, ele terá adorado a Nana, porque era um dos deuses principais da região, de Ur dos Caldeus. O que sabemos de Nana, o deus da lua? Temos algumas figuras aqui que são aquilo que vem de descobertas arqueológicas. Ela é simbolizada pela meia-lua e eu chamava do deus da fertilidade e da colheita. A lua poderia mostrar as estações e os ciclos da lua eram também conectadas aos ciclos menstruais das mulheres. Então adorava a Nana para que pudessem prosperar. Um dos nomes lhe apelidado era o Senhor da Sabedoria, o Deus, o Pai dos Deuses. E o templo que vê nas imagens era chamado de a Casa de Grande Luz, porque mesmo à noite, ao viajar, tinha a lua dando a iluminação. O lugar principal de sua adoração encontrava-se no Ur dos Caldeus, mas era proeminente em quase toda a Mesopotâmia. Vamos dizer que este era o Deus principal que as pessoas adoravam naqueles tempos. Nesta toda perdição, Abraão teve a experiência do Deus verdadeiro da glória e falou ao seu pai Terá. Juntos partiram para a terra de Canaã, a terra da promessa. Mas durante a jornada, eles ficaram em algum lugar. Aonde? É Arã. E qual é
esse lugar Aram. É um lugar onde havia um deus chamado Sin. Quem é Sin? É o deus da lua. Sin, o deus da lua, é o mesmo deus que era adorado em Ur dos Caldeus. E o templo principal em Aram era chamado a Casa de Gozo. Se olhar para artigos arqueológicos de Aram, temos essas imagens e a lua como símbolo. Agora, Sin é a pronúncia acadiana deste deus. Nana é a pronúncia sumeriana. Em ambos os lugares, esse deus era percebido ser a mesma pessoa. Em ambos os lugares de adoração, no norte da Mesopotâmia, era conhecido como Sin, mas no sul era conhecido como Naná. Ambos os lugares, ao falar da idolatria, referia-se ao mesmo tipo de adoração e Deus. Talvez Terá, quando ouviu o testemunho de Abraão, foi pego pelo medo e levantou-se para ir a Canaã e, e ele ficou em Arã. Arã era uma grande cidade no norte, um grande lugar para se habitar, assim como Ur era uma grande cidade no sul. Podemos notar que Terá deve sentir-se confortável em Arã, porque fazia o mesmo trabalho que fazia lá na sua terra. Talvez voltou a se envolver também na mesma adoração pagã. Podemos entender profundamente porque Terá foi motivado a habitar em Arã. Como era parte de Abraão, sua família de Terá sair de Ur dos Caldeus. Ao habitar em Arã, seria muito mais difícil sair em Arã. Assim podemos entender que dificuldades Abraão teve para sair deste lugar. Sabemos que era o tempo do reino de Eber e Abraão estava a aprender muito de Eber, os seus antepassados de grande fé. O que devemos entender acerca de Eber é que não era um lugar exclusivo onde se adorava o verdadeiro Deus. Eles adoravam qualquer deuses, mas por causa do Eber, eles foram permitidos a adorar o verdadeiro Deus. O que isso significa para nós? Em qualquer lugar em que estejamos, possamos ser levados aos lugares onde possamos crescer espiritualmente. E nos encontremos num lugar onde estaremos num bom ambiente, onde vamos aprender a verdade. A idolatria sempre estará aos nossos arredores. É por causa de estar num lugar onde temos a verdade, vamos vencer a idolatria. E foi isso que Abraão fez, mesmo que toda a sua vida estava cercada de adoração à idolatria. Ele foi capaz de vencer a idolatria. Eventualmente, ele saiu de sua terra, de sua família, até deixou o seu pai. É isso que podemos aprender da vida da fé de Abraão. E isso nos leva a outro ponto. Continuando na primeira chamada de Abraão, segunda parte. Olhar para Atos capítulo 7, versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Quero me focar um pouco nessa expressão, depois de seu pai morrer. De uma ou de outra forma, já ouvimos essa explicação muitas vezes, mas como uma revisão, em Gênesis capítulo 11, versículo 26. Diz que Terá tinha 70 anos de idade quando Abraão nasceu. Terá tinha 205 anos quando ele morreu. Isso faz com que Abraão tenha 135 anos quando Terá morre. Mas em Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz que Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Arã. Isso significa que Terá tinha 145 anos de idade. Agora, diz que Terá morreu quando tinha 205 anos de idade. Estevão diz que Abraão saiu de Arã quando Terá morreu. Como é que podemos reconciliar Atos capítulo 7, versículo 4 e Gênesis capítulo 12, versículo 4? Temos uma idade de 60 anos que não temos como conciliar de uma forma literal. E muitos teólogos olham para isto e dizem que Estevão cometeu erro aqui. Ou talvez Estevão estava a ler uma versão diferente. O problema é que eles estão a olhar com olhos físicos
como os judeus da época olhavam com olhos físicos. A palavra morrer que Estevão usou vem da palavra grega apotnesco. Um dos versículos que usamos para explicar apotnesco, que fala da morte espiritual ou metafórica, é 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma confissão do apóstolo Paulo. Quando nós estamos em Jesus Cristo, precisamos morrer todos os dias. Não é possível morrer fisicamente todos os dias. O apóstolo Paulo usa a apotinesco, e a apotinesco é um termo usado para referir à morte metafórica ou espiritual. Portanto, a apotinesco não é apenas usado para referir-se à morte espiritual, pode ser usado também para referir à morte física. Alguém quer discutir isso, é possível que use Mateus capítulo 8, versículo 31. Aqui é Jesus expulsando demônios. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulse, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Eu não creio que os porcos podem experimentar uma morte espiritual. Mateus capítulo 8, quando dão um relato de porcos entrar na água e morrer, também usa a palavra apotinesco. Precisamos entender apotinesco de uma forma profunda se precisamos dar um argumento para ela como significando a morte espiritual. Vamos voltar para a essência desta palavra. Apotinesco é duas palavras. Apo, que significa longe de. Tinesco significa morrer. A palavra tinesco sozinha enfatiza a morte. Apo mais tinesco, o que significam essas duas palavras juntas? A ênfase não está na morte, mas na separação. Estar longe de alguma coisa por causa da morte, ou estar separado de alguma coisa por causa da morte. Então, dizer que alguém morreu significa que já está longe deste mundo ou está longe de tu e eu que estamos vivos. A ênfase não está na morte física, mas está na separação das pessoas. No caso de Atos 7, versículo 4, Abraão não apenas considerou o seu pai morto espiritualmente, mas que ele também deveria morrer por causa de Jesus Cristo, o Messias. A apotinesco, estamos falando da separação espiritual das coisas neste mundo físico. É desta forma que pode considerar que morre diariamente, assim como confessou o apóstolo Paulo. Em conclusão, em Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E a partir daqui sabemos que Abraão amou a Deus mais do que o seu pai físico. Foi por esta razão que ousou sair da casa do seu pai. Ele amou a Deus mais do que o seu filho físico. Em Gênesis capítulo 22, versículo 16, a Bíblia diz: e diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quando fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão estava oferecendo a Deus o seu único filho. Este também é o testemunho de que Abraão amava a Deus do que qualquer coisa neste mundo. Abraão tinha o amor de Deus. É este tipo de testemunho que precisamos ter, acima de qualquer outra coisa. E saiu de Arã sem saber para onde ia. Mesmo que estava se separando de seu pai, ele tinha uma certeza de que Deus lhe daria uma terra e descendentes. Mas diante do sacrifício de seu próprio filho, Abraão cria ainda que Deus iria lhe suscitar descendentes através de Isaac. Mesmo que ele houvesse matado Isaac, Abraão tinha crença de que Deus iria trazer de volta a vida ao Isaac. Daqui podemos notar que Abraão amava a Deus mais do que o seu próprio pai, amava a Deus mais do que o seu próprio filho. Em Gálatas 3,
versículo 7 diz que, portanto, tenha certeza de que são estes da fé que são os filhos de Abraão. No versículo 9 diz que, para que aqueles que são da fé são abençoados com Abraão, o crente. No versículo 29 diz que se você pertence a Cristo, então você é o descendente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. Veja em Gênesis capítulo 22, versículo 16, a promessa de que Deus jurou por si mesmo que através do descendente de Abraão todas as nações serão abençoadas. E nós precisamos nos separar de qualquer coisa que possa nos manter na nossa Babilônia espiritual. Hei de voltar para a nossa passagem de abertura, o Gênesis capítulo 24, versículo 2 a 3, desculpa, e Josué capítulo 24, versículo 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá pai de Abraão e pai de Naor, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão de além do rio, eu fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaac. Então, Jesus está revelando aos israelitas como eles foram tirados de Ur dos Caldeus através da saída e chamada de Abraão para habitar na terra prometida. Olha para Isaías 51, versículo 2. Dai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Precisamos olhar para Abraão não apenas como indivíduo, mas toda a história da sua vida, toda a jornada de sua vida. Quando ainda era Deus o chamou de Ur dos Caldeus, Deus o chamou de Arã. É o que Deus fez com ele, o abençoou e o multiplicou. Da mesma forma que Deus chamou a Abraão. Deus está chamando a si e a mim hoje. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Este está falando acerca da corrupção da Babilônia. O versículo 4 e 5 diz: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Quais são os benefícios que vamos receber ao seguir o exemplo de Abraão? É como ele recebeu aquelas promessas, também receberemos as mesmas promessas. Também somos chamados a sair como ele foi chamado a sair. Deus chamou Abraão e o deu à terra prometida. Se você crê em Jesus Cristo, você é descendente de Abraão. Ao olhar a genealogia de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1, diz Jesus Cristo, o filho de quem? O filho de Abraão. Ao olhar para aquilo que são descobertas arqueológicas de quão idólatra era Ur dos Caldeus e Arã, a chamada de Abraão para sair daqueles lugares é a mesma nossa chamada para sair da nossa Babilônia espiritual. Sair da idolatria de todo tipo de pecado e a sair do lugar onde vai se derramar a ira de Deus. E este é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando olhamos para as genealogias, eles nos mostram a Jesus Cristo. Afinal de contas, a quem Abraão viu? Quando olhamos para João capítulo 8, Abraão viu a Jesus Cristo. É a minha oração, da mesma forma que Abraão viu o Deus da glória, nós possamos ver o Deus da glória em Jesus Cristo, a quem pode nos mostrar o Pai, ou por quem podemos chegar ao Pai. Por assim fazer, possamos receber a promessa da herança. Amém. Nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para que fôssemos escritos no livro da vida, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo qual temos a salvação.
Através do crer nele, somos considerados os filhos de Abraão, independentemente das nossas deficiências, independentemente das nossas falhas. Os pecados que nós cometemos, por causa disso, te rendemos toda a glória e honra, Pai. Da mesma forma que Abraão te viu, que possamos te ver, te entender e crer em ti como o Deus da glória. Sejamos capacitados a andar na nossa jornada da fé. Possamos andar cabeças erguidas para o nosso canal e não ser parado com os nossos arranjos, não ser parado com a idolatria, mas podermos avançar para diante. E como descendentes de Abraão, que sejamos capacitados a ensinar e treinar as futuras gerações na fé e na sua história da redenção, para poder proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e entender a Ele. Oramos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.